Muito bem, estamos indo aqui para a nossa aula número 8, continuando nosso estudo sobre a Ilíada. E hoje o tema da nossa aula são as lágrimas de Tétis, está bem? Nós vamos chegar no tema principal no final. Enquanto isso, vejamos com calma, com paciência, tudo isso que nós temos por base, né? Pessoal, tudo que nós estamos vendo até aqui, tá? Todo esse estudo mais aprofundado da Ilíada, todo esse estudo simbólico, com o estudo do simbolismo, do significado, das essências, etc. Tudo isso aqui é muito nobre, é uma cultura muito alta. Para vocês terem uma ideia, basta nós pensarmos que todos os santos da igreja que estudaram, estudaram isso daqui, em algum momento da vida. Então, é algo soleníssimo. Se eu olho lá para o Catecismo de São Pio X, o Catecismo de Trento, e falo assim, meu Deus, muitos santos se santificaram por isso aqui. Nós temos que olhar para livros como a Ilíada e pensar assim, muitos santos também se santificaram por isso daqui. E joias raras como essas, de grande valor, elas são, como o nome diz, raras, ou seja, é algo difícil de encontrar. Tanto é que no mundo existem apenas 12 universidades que ensinam isso aqui. Apenas 12. No Brasil, não possuímos nenhuma. O Centro Hugo de São Vítor, que é o qual nós estamos seguindo os passos, estudando, é o único no Brasil, é o único no país, em território nacional, que faz esse trabalho aqui. Tá? O restante é tudo internacional. Tudo ou europeu, americano, enfim. E justamente por ela ser tão nobre, por ela ser tão alta, ela é tão combatida pelos secretários do demônio, vamos dizer assim, secretários do demônio, e tão pouco difundida. As pessoas elas olham para esses livros e elas não sabem a importância deles, ou se sabem, não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é o quê? É uma forma de eu ordenar a minha vida e depois ordenar a vida do meu próximo. Estamos cumprindo aqui o preceito evangélico, tirando a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do irmão, através do estudo da nossa alma. Ah, eu quero ser pai de família, eu quero ser mãe de família. Então, é teu dever estudar isso aqui para você entender como funciona a alma humana, para você se santificar, se aperfeiçoar e, daqui a anos, você santificar seus filhos, aperfeiçoar seus filhos, ensinar isso a eles. Ah, eu não quero ser pai de família, eu quero ser padre, eu quero ser religioso, eu quero ser religiosa. Então, muito bem, se você for padre, é um dever maior ainda, porque você terá um número de filhos ainda maior. Você terá que ser exemplo, se santificar e santificar os outros. Tem que compreender a alma humana. Ah, mas eu quero ser só um religioso na clausura. Não tem problema, você vai viver em comunidade lá. Uma comunidade na clausura, mas ainda é uma comunidade. Eu quero ser beneditino, né? Tudo muito quieto, recolhido. Você pode e deve se santificar e santificar também os seus irmãos que estão lá. Então, isso aqui que nós estamos fazendo, nada mais é cumprir o mandato evangélico através do estudo, tá? E essa alta cultura, essa nobre cultura, ela era estudada no mundo todo até a década de 1950. Até a década de 1950, pessoal, essa cultura greco-romana era conversa de passatempo. Como assim? Hoje, quais são as nossas conversas de passatempo? A novela, o jogo de futebol, os artistas,
enfim, seriados, filmes, coisas assim. Até a década de 50, vamos pegar hoje, dar um intervalo de aula, nós vamos sentar lá, conversar do futebol, né? O jogo, meu time ganhou, meu time perdeu, vamos sentar do filme. Você já viu o filme que lançou? Você já viu a série? Você viu aquela música? Geralmente são essas conversas. Até a década de 50, dava um intervalo, o cara sentava. Nossa, mas foi fenomenal mesmo a honra de Aquiles, né, irmão? Estamos falando aqui de crianças. Crianças jovens ali, da nossa idade mais ou menos, mas ainda são jovens, são pequenos. Mas por que até a década de 50? A Ilíada, essa cultura, os mitos, qual que é a função do mito? O mito ele descreve a alma humana, certo? Então, ele nos diz como a nossa alma funciona. Se nós sabemos como a nossa alma funciona, nós sabemos como curar a nossa alma das consequências do pecado original. Ou seja, eu aperfeiçoo a minha vida. Eu me santifico. Eu controlo as minhas paixões. É esse o objetivo do estudo dessa cultura, do estudo desses livros. Controlar, refrear as minhas paixões e aumentar as minhas virtudes. Na década de 40, final da década de 30, início da década de 40, 40 mesmo, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, os professores da escola de Frankfurt, na Alemanha, fogem para os Estados Unidos. Por que é que eles fogem? A escola de Frankfurt foi fundada em 1923 por Felix Weil, que era um filho de um empresário rico, mas ele era marxista, um típico comunista, né? Comunista vivendo com dinheiro capitalista. E seguindo ali as ideias de Gramsci. Qual que é o objetivo da escola de Frankfurt? É destruir a cultura ocidental. E a cultura ocidental ela está baseada em 3 pilares: a religião cristã, a religião católica, a filosofia grega e o código de direito romano, ou seja, o direito romano. Como é que você destrói isso? Você destrói isso implodindo, ou seja, você não consegue destruir por fora. Por quê? Porque eles percebem, por 2000 anos, as pessoas tentaram destruir essa cultura por fora. Não dá para você fazer isso. Você tem que fazer isso de dentro. Você tem que se infiltrar. Então você tem que parecer que é do time deles. Mas na verdade você está destruindo eles aos poucos. E um desses professores dessa escola alemã, Herbert Marcuse, ele publica um livro na década de 50, em 1959, se eu não me engano, chamado Eros e a Civilização Ocidental. Eros, aqui, vem do grego, significa amor, mas amor no sentido sexual. E, no mundo romano, em Roma, era o nome do Cupido. O que é que o Marcuse fala nesse livro? O Marcuse, nesse livro, Eros e a Civilização Ocidental, ele diz o seguinte: eles estavam em plena guerra do Vietnã, fazia alguns anos que a guerra do Vietnã tinha começado. Contexto da guerra do Vietnã: a União Soviética e a China estão financiando a revolta comunista no Vietnã, Laos, Camboja. E os Estados Unidos olham e falam assim: não, cara, tá comunismo em tudo quanto é canto. Vamos refrear. Vamos enviar exército para lá e fazer guerra com eles. Então esse é o contexto da guerra do Vietnã. E o americano, ele estava muito cansado de guerra, porque ele já tinha ido para a Segunda Guerra, morreu muito americano na Segunda Guerra. 10 anos depois começa a Guerra do Vietnã, então eles não querem mais saber de guerra. O Marcuse aproveita a situação e ele fala assim: vocês sabem por que os americanos estão indo lá fazer guerra? Porque ele está refreando os seus desejos sexuais. O Marcuse fala assim:
quando o ser humano ele é que nem um animal. O Marcuse está ignorando completamente a alma humana. Ele diz assim, o ser humano é que nem um animal. Quando você tira o bife do cachorro, ele fica raivoso, então ele morde. Quando o cachorro está tendo relação e você interrompe, ele fica raivoso, então ele morde. Ou seja, você não pode reprimir o jovem, porque isso vai causar traumas nele, ele vai ficar violento. Então, quando ele fica maior, ele cria guerra, ele sai matando. Então, você não pode reprimir as paixões. Quer beber? Bebe. Quer fumar? Fuma. Quer comer? Come. Quer dormir? Dorme. Quer ter relação? Tenha. Não importa. Porque se você reprime, isso vai causar violência no futuro. Marcuse aqui, gente, ele não é idiota. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Por quê? Porque dominar as paixões é o princípio básico para você alavancar tanto a sua vida intelectual quanto a sua vida espiritual. Por quê? Porque nós temos dois guias. Temos a razão e a vontade. Dois guias, digamos, naturais do homem. Os dois guias naturais. Razão e vontade. A vontade, ela está maculada pelo pecado original. Então, ela obedece aos instintos do corpo. A razão, ela também está maculada, mas ela ainda funciona. Então, eu ainda consigo enxergar verdades eternas através da minha razão. E quando eu enxergo essa verdade, eu mostro isso para minha vontade, por mais que doa, por mais que eu sinta fome, eu quero comer, mas hoje é sexta-feira, não posso comer carne. Então eu não vou comer, vou esperar mais um pouco. Por mais que doa a minha razão, ela mostra para minha vontade aquela verdade. E a minha vontade acata e obedece. O que é que isso faz? Primeiro, fortalece nosso corpo, nos deixam pessoas firmes, resistentes, resilientes. Peguem os nossos avós, por exemplo. São pessoas de uma vontade, de uma determinação determinada. Eles são determinados a fazer as coisas e vão até o final. Por quê? Porque geralmente nossos avós, eles pegam essa educação anterior a essa publicação desse livro. Porque tudo que acontece nos Estados Unidos e Europa demora uns anos para acontecer aqui no Brasil. Então, se o livro foi publicado em 58, 59, aqui no Brasil isso vai estar acontecendo só em 70, 71, talvez 75. Por quê? Nos Estados Unidos, 10 anos depois do livro, você tem a Revolução Sexual em... Qual que é o nome? Famoso. Fugiu agora. Se eu lembrar, eu falo. O que acontece, então, se você macula, se você mancha essa vontade? Seu corpo vai ficar fraco, já que você não está coordenando essa vontade. E a tua razão também vai ficando fraca. Ela também vai ficando fraca. Porque nós temos que lembrar que nós temos a razão natural do corpo e a razão sobrenatural da alma. As duas se auxiliam ali, digamos, são as duas pernas de pau. Andar com uma perna só é muito difícil, né? Ou seja, se a minha razão ela fica manchada também, quem é que vai me guiar pelo caminho certo? São dois cegos guiando um ao outro. Então o Marcuse aqui não é idiota. A Ilíada, a Odisseia, os grandes livros do passado, eles estão me dizendo: refreie as suas paixões, tenha moderação, seja temperado, seja santo. Tome cuidado para que os seus vícios não sobrecarreguem suas virtudes. As pessoas vão, fazem isso e se tornam grandes homens. E grandes homens impedem o avanço de tiranias.
impedem o avanço de ideologias. Marcuse faz isso. Qual que é a primeira geração posterior a esse livro? Os hippies. O que é um hippie? É uma pessoa que tem uma vontade fraca, que tem uma razão fraca, que tem um corpo fraco. Uma pessoa inteiramente fraca. E pessoas fracas não contêm ideologias, elas não detêm ideologias, elas não detêm tiranias. São fáceis de manipular, são massas de manobra. Então, nós devemos notar aqui a importância de 3 itens. Item número 1, a boa educação. O que é a educação? Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender a relação entre educação e filosofia. O que é filosofia? A filosofia é olhar para a natureza ao meu redor, perceber que há verdades nas coisas e eu quero entender essas verdades. Então, comece a pensar. Filosofia é eu enxergar as coisas e tentar entendê-las, tentar buscar a verdade. Isso é filosofia. A filosofia ela começa na natureza. Na natureza humana, na natureza animal, na natureza angélica, na natureza divina, enfim. A educação, ela é algo própria da natureza humana. Por quê? Os animais, eles educam? Não. O cachorrinho nasce, o cachorrinho bebê, ele já sabe comer, ele já sabe andar, ele já sabe beber, farejar, ouvir, ver. Tá certo que tem ali alguns dias e tal, mas com 1 mês o cachorrinho tá pronto. Agora, para o ser humano ficar pronto, ele leva muitos e longos anos. Ou seja, o ser humano você precisa educá-lo. E não é algo forçado. Se eu não educo o ser humano, ele morre. Se eu não mostro pro meu bebezinho, pro meu filhinho querido, que ele colocar o dedo na tomada, que ele pular no riacho, que ele colocar a mão no cachorro bravo, que ele cair de uma altura alta. Se eu não mostro pro meu filho essas coisas, ele vai morrer. Ou seja, o ser humano, se ele não é educado, ele morre. Tanto no mundo material quanto no espiritual. Ele é condenado ao inferno. Então, a educação ela é algo natural, mas não natural para todos os seres vivos. A educação não existe para o cachorro, para a vaca, para a girafa. Ela existe somente ao ser humano. Então, a educação é natural ao ser humano. Faz parte da natureza do ser humano, certo? Chegamos a essa conclusão. Lembram que a filosofia é o contemplar a natureza? Contemplar a natureza e tentar entender até chegar à verdade. Ora, se a razão faz parte da natureza humana, a filosofia engloba a educação. Então, o que é filosofia? Eu estudar, buscar a verdade, entender a verdade. O que será a educação, então? A educação será, então, as maneiras, as formas pelas quais eu vou buscar essa verdade. Porque eu pergunto, se eu não ensinar nada para uma criança, pega lá, sei lá, o Mowgli, o menino lobo. O Mowgli tem como filosofar, né? Esse verbo não existe, mas o Mowgli consegue fazer filosofia? Não. Por quê? Porque ele não foi educado. Ele não tem os meios. Então a educação ela é voltada para a filosofia. A educação deve ser voltada para a busca da verdade. E existe uma verdade que nós já chegamos agora há pouco, que se eu deixo a minha vontade solta, se eu deixo as minhas paixões soltas, eu viro massa de manobra, tanto dos homens quanto dos demônios. Então eu me perco, eu vou para o inferno. Então o que é que eu descubro? Eu preciso dar uma boa educação para o meu filho. Que boa educação? Uma boa educação que possibilite enxergar a verdade. Nessa boa educação, eu percebo que ele também precisa dominar as suas paixões. Então não é uma educação puramente cultural, intelectual.
Os iluministas no século XVIII tentaram fazer isso. Eles queriam dar uma boa educação para as crianças, mas apenas no plano material. Então eles pegam a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, Aristóteles, Platão, Sócrates, eles pegam tudo isso. Mas eles distorcem para evitar o mundo espiritual. Eles não acreditam no domínio da paixão, no domínio da vontade. Eles não acreditam nisso. Deu muito errado. E uma boa educação também é ter um bom imaginário. Nós já falamos muito do imaginário. O que é um imaginário? Imaginário é o nosso banco de dados. Como assim um banco de dados? Eu utilizo sempre um bom exemplo. Maternidade, ser mãe. O que é ser mãe? Ser mãe é você ir lá e ter um filho. Educar essa criança, amar essa criança. Beleza, isso aqui é ser mãe, em todos os aspectos. Cuidar da criança, amar a criança. Ter essa criança realmente como filho. Agora, eu pergunto a vocês. Qual que é a ideia que uma moça católica tem da maternidade? Que é algo belíssimo. Que é algo incrível. Que ela irá gerar uma vida da mesma forma que a Virgem Maria gerou Jesus Cristo. Então isso é santificante. Ela não mudou a definição de maternidade. Ter um filho, amá-lo, cuidá-lo, zelá-lo, educá-lo. Ela não mudou nada disso. Agora, isso aqui que eu vou dizer agora não é preconceito, é apenas a verdade. Não sou preconceituoso. Mas imaginem uma jovem da favela de São Paulo, da favela do Rio de Janeiro. Qual que é a ideia da maternidade para ela? Um saco. Porque eu quero ter relação, eu quero fumar maconha, eu quero comer, eu quero beber, eu quero dormir com todo mundo, eu quero ir pra balada, e se eu tenho um filho, isso vai me atrapalhar. Então eu mato essa criança no meu ventre. Eu aborto. Eu uso métodos contraceptivos. Ela mudou a definição de maternidade? Não, porque as coisas não podem mudar, no sentido de essência. Maternidade continua sendo maternidade. Mas para a católica é uma coisa, para a favelada é outra. Por quê? Porque o imaginário da moça católica está formado, esse banco de dados está formado de acordo com bons exemplos, enquanto que o da favelada está formado com maus exemplos. Então é a mesma situação, mas ela é vivida de forma diferente pelas pessoas. Por quê? Por causa do imaginário. Por causa do imaginário. E a boa educação, pessoal, que eu falei lá no tópico 1, educação que conduz à verdade, que possibilita a filosofia, não é uma educação que fica presa num passo a passo, como se fosse uma receita. Ah, eu quero ensinar artes liberais. Ah, eu quero ensinar o meu filho a ser um homem culto, como Santo Agostinho, Santo Tomás, um Santo Inácio de Loyola. Quero ensinar meu filho a ser um santo, mais culto, intelectual. Ah, então beleza, você vai fazer esse passo A, o passo B, o passo C, o passo D. Não, não. Como é que eu distingo a boa confeiteira da má confeiteira? A boa confeiteira vai fazer um bolo de chocolate. Ela olha, eita, não tem chocolate, eu só tenho laranja. Então ela muda a receita, mas ela não muda o bolo. Ou seja, o objetivo dela, fazer o bolo, não mudou. Ela mudou o meio. O que é isso? O meio, pessoal, ele começa pelo princípio. Isso parece uma coisa óbvia, mas temos que lembrar. O meio começa pelo início, pelo princípio. Qual que é o princípio da educação? O que é que eu preciso ter no início para educar uma criança? Bom, primeiro eu preciso que eu seja educado. Eu não consigo dar uma coisa que eu não tenho. Então, para eu ensinar virtudes, eu preciso ser virtuoso. Para ensinar uma boa cultura, eu tenho que ter essa boa cultura dentro de mim.
Então, primeiro eu tenho que estudar. Eu vou estudar o quê? Eu vou estudar a verdade, a honestidade, a virtude, a política, a retórica, a lógica, a gramática. Por exemplo, o trívio, o quadrívio. Eu quero. Beleza, eu estudei. É o princípio. Eu tenho esse conhecimento em mim, eu posso transmiti-lo agora. Ah, eu quero transmiti-lo através do trívio e o quadrívio. Beleza, agora sim nós chegamos no método, no meio. Show de bola. Eu já tenho o princípio, já tenho o conhecimento dentro de mim. Agora eu tenho o meio. Ah, mas não deu certo. Eu tentei até colocar um trivium, um quadrivium, mas assim, meu filho não está aprendendo por nada. Eu estou tentando de todas as formas e não vai. Você não é o bom confeiteiro que consegue mudar o método sem alterar o final? Muda o método. Ele não está aprendendo por trivium, quadrivium? Beleza, pega o Hippomoné, pega John Senior. É tudo a mesma coisa, só que disfarçado. Por quê? Porque a verdade é uma só. O que o Trivium ensina, o que o Pomoné ensina, o que John Senior ensina, é tudo a mesma coisa. Mas a forma é diferente. A verdade é a mesma, só a forma é diferente. Eu não posso trabalhar o meio se eu não tenho princípio. É a mesma coisa o seguinte. Ah, eu sou fabricante de carro. Eu quero construir um carro. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho ferro, eu não tenho a borracha, eu não tenho as peças, eu não tenho cobre para fazer o fio elétrico, eu não tenho botão, eu não tenho uma mísera ferramenta, uma mísera porquinha, parafuso, não tenho nada. Não, mas eu já tenho aqui todo o passo a passo. Eu já sei tudo o que eu vou fazer para construir o carro. Beleza, parceiro, mas assim, você não tem nada para fazer o carro. Ah, eu quero fazer uma torta. Beleza. Eu tenho toda a receita comigo, tenho todo o passo a passo. Eu sei de cor saltear de trás para frente. Beleza, mas você não tem os ingredientes. Não posso trabalhar o meio sem princípio. E por que é que tudo isso? E por que é então que tudo isso deve ser aprendido por nós para nós transmitirmos depois? Essa alta cultura que eu falei. Eu vi essa frase de Lewis recentemente e veio a calhar totalmente com o tema do clube, da reunião de hoje. Os maiores males do mundo não são cometidos por homens armados, mas por homens de terno sentados atrás de escrivaninhas. Ou seja, no fundo, o que é mais assolador? O que é mais destrutivo? Um livro ou uma bomba atômica? O livro. Por que o livro? Vamos ser sinceros? Segunda Guerra Mundial inteirinha, União Soviética inteirinha, os crimes do nazismo, do fascismo, os crimes do comunismo na América, na Oceania, na África, na Europa, nada disso teria acontecido se Karl Marx não tivesse publicado o Manifesto Comunista. Você tem bilhões de vidas que se perderam e que se perdem, porque isso ressoa até a atualidade, por conta de um livro que foi publicado. A bomba atômica lá no Japão matou algumas centenas de milhares. O livro publicado há 250 anos está matando alguns bilhões até hoje. Ou seja, não é apenas é que ele não gosta de estudar, então fica por isso mesmo. Ele gosta de jogar bola, então eu vou deixar de jogar bola. Ele gosta de basquete, não vou deixar de jogar basquete. Mas e educação? Isso não tem problema não. Ele sabendo contar para não ser passado a perna no futuro, né? Ninguém pegar o dinheiro dele, está ótimo. Não, gente, pelo amor de Deus. E esses arquétipos que eu falei do imaginário, como a maternidade para católica e tal, eles não são subjetivamente práticos. Ou seja,
Eles não fazem parte daquilo que é chamado de razão subjetiva. O que é razão subjetiva? Eu tenho conhecimento daquilo, mas eu uso só quando me convém. Então, exemplo. Eu estudei lá a Revolução Francesa. Eu tenho aquele conhecimento histórico e filosófico de tudo que aconteceu. Mas aquilo não muda minha vida. Não tem nada a ver comigo. Eu vivo 300 anos depois, não tem nada a ver comigo. Quando eu estou numa roda de conversa a favor da Revolução Francesa, eu vou e apoio, elogio, falo bem. Quando eu estou numa roda de conversa que fala contra, eu desaprovo, eu falo todos os crimes que cometeram, etc, etc. Isso é razão prática, ou seja, eu uso de acordo com o que me convém. Mas esses arquétipos, eles são objetivamente razoáveis. O que é a razão objetiva? Ela é o oposto da razão prática. A razão prática eu aprendo para transformar em utilidade, em ferramenta. Se não é útil, não serve. A razão objetiva, pelo contrário, ela pega aquele conhecimento e fala assim, o que é que isso ressoa na minha vida? Onde na minha vida eu estou agindo como um revolucionário iluminista? Assassino? Onde eu devo mudar para não me tornar igual a eles? Onde na minha vida eu ajo como um comunista? Onde na minha vida eu ajo como um tirano? Ou seja, eu vejo a verdade, mas eu não guardo ela no bolso como uma ferramenta. Na hora certa eu uso. Não, eu uso ela o tempo todo na minha vida primeiro. Se for usar na vida do próximo, maravilha, vida salva, alma convertida. Mas a minha vida primeiro. Eu tenho que me converter antes. Então esses arquétipos, esse imaginário, vejam que lindo. Eles não são feitos para serem práticos uma vez. Como uma ferramenta que eu uso o martelo agora, guardo, daqui a pouco usar de novo, depois guardo. Não, eles são feitos para usar a vida inteira. Depois que eu aprendo aquilo, eu tenho que ter aquilo na minha mente o tempo todo. Depois que eu entendo a diferença entre o santo e o pecador, eu tenho que ter na minha mente o tempo inteiro. Eu estou perto do santo ou perto do pecador? Depois que eu entendo o que é um comunista, o que é um iluminista, o que é um capitalista, o que é um monarquista, eu tenho que ter em mente o tempo todo. Eu tenho os defeitos do comunista, eu sou como um comunista. Eu tenho os defeitos do iluminista, eu sou um iluminista. Eu tenho os defeitos do capitalista, eu sou como um capitalista. Por exemplo, eu vi uma história uma vez de um trabalhador, acho que de São Paulo, se não me engano, que ele leu um livro, fugiu o nome da autora agora, mas sobre a educação da vontade, sobre o educar da vontade. Ele leu e aquilo ficou na cabeça dele. No dia seguinte ele foi trabalhar de manhã cedo e 5h30 da manhã ele estava passando de moto debaixo do viaduto. Ele viu uma mulher subindo o viaduto de pijama. Aí ele falou assim, eita, nossa, ela vai se suicidar. E ele continuou andando e ficou pensando naquilo. Aí parte dele falou assim, não vai mexer com ela, cara. Finge que não viu. Porque se você mexer, você vai ter que mexer com polícia, inquérito policial, inquérito judicial, inquérito médico, inquérito legal. Você vai perder um dia de trabalho e vai ter muita dor de cabeça. O diabinho e o anjinho falando. O diabinho falou primeiro. Aí falou assim, não, beleza. Aí o anjo falou assim, beleza nada, cara. É uma alma que vai pro inferno. E o que é pior, a culpa é tua. Ela ir para o inferno será culpa sua, porque você sabe disso. Ele falou que ele deu meia volta com a moto, foi. Na hora que a moça estava parada, olhando para baixo, ele pulou e agarrou ela. No que ele fez isso era 5h30 da manhã. Ele falou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vão pensar que eu tô assediando ela. É 5h30 da manhã, não tem ninguém nesse viaduto. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nisso, logo depois que ele pensou nisso, subiu uma criança, uma menininha e um homem. A menininha correndo, mamãe, mamãe. O marido correndo, chorando, agradecendo ele que ela iria se suicidar. Ele olhou e falou assim, não, valeu a pena. Valeu a pena ter perdido um dia de trabalho. É para isso que eu estudo, para aplicar na minha vida. Porque a minha vida influencia dos demais.
E, justamente, como eu falei, agora nós estamos voltando, tudo isso aqui nós não tocamos na Ilíada em si. Agora nós vamos voltar um pouquinho para a história. A Ilíada é uma guerra, né? Uma guerra que está acontecendo. A Guerra de Troia. E dentro dessa Guerra de Troia, que dura 20 anos como 10 anos eles estão tentando entrar em Troia e os outros 10 eles estão tentando voltar para casa. Todos os conflitos possíveis que acontecem dentro da alma humana, eles estão dentro da Guerra de Troia. Quando eu termino de ler Ilíada e Odisseia, se eu realmente aprendi, eu entendi os conflitos da alma humana, as lutas da alma humana, como começa, como se desenvolve e como termina. Então, por exemplo, quando os gregos tinham conhecimento dos ensinamentos de Jesus Cristo, eles não tinham vergonha, eles não tinham surpresa, nem receio, nem medo, nem nada. Aquilo era muito natural para eles. Porque eles viam, por exemplo, a pecadora arrependida, caída aos pés de Jesus, e aquilo para eles era natural. Eles sabiam o processo que estava acontecendo dentro do coração daquela mulher. Tinha uma única coisa que eles não conheciam, que não existia no mundo pagão, que era a ressurreição. A vitória sobre a morte. Ou seja, eu posso chegar às virtudes através da razão apenas. Mas eu não posso vencer a morte utilizando apenas a razão. Eu preciso dar um passo além. Então, exemplo. Alexandre Magno, ele tinha a Ilíada e a Odisseia junto com ele o tempo inteiro. E ordenou que todas as bibliotecas do império dele, em cada cidade, deveria existir uma biblioteca com livros como a Ilíada, a Odisseia e a filosofia grega. E ele dominou o mundo. Não de uma forma forçada. Alexandre Magno era um homem virtuoso, então ele não forçou as coisas. Claro, ele entrou em guerra com os exércitos, etc. Mas ele não fez nada como um tirano sanguinário. Hitler leu a Ilíada e a Odisseia, era livro de cabeceira dele. Ah, então não podemos ler a Ilíada e a Odisseia porque o Hitler leu. Não, pelo amor de Deus. A faca pro açougueiro é benéfica, pro assassino é maléfica. Ou seja, as coisas em si, elas são todas boas. Tudo que Deus criou é bom. Problema, né? Que nem eu gosto de brincar. Problema, o diabo vai lá e corrompe. A Ilíada e a Odisseia são livros fantásticos, santificantes. Problema, o diabo vai lá e corrompe. Ah, então por que Hitler conseguiu dominar o mundo inteiro com a Ilíada e a Odisseia? É simples. O Hitler vai ler aquilo lá e ele entendeu. A Ilíada e a Odisseia é um manual de como funciona o espírito humano. Ele entendeu como que funciona a alma humana. Se eu entendo como funciona o robô, eu consigo controlar o robô. Vejam que não é o objetivo aqui da leitura do livro, controlar o outro. Mas sim, controlar a mim mesmo. Vejam que há uma inversão de valores. E por se tratar de guerra, né, a Guerra de Troia, um negócio terrível, alguns historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial da história porque muitos povos estiveram envolvidos. Na guerra, os ânimos ficam muito aflorados. Por quê? Vocês já fizeram a experiência de ir dormir pensando em guerra? Por exemplo, quando teve a guerra da Ucrânia, agora com a guerra de Israel, quando teve aquelas tensões com a Venezuela alguns anos atrás, você vai dormir pensando assim: talvez eu não esteja aqui amanhã. Talvez uma bomba caia aqui, eu morro. Talvez o exército inimigo chegue aqui nessa noite. Sempre uma opção. Então na guerra você tem a morte nos teus calcanhares o tempo todo. E duas coisas acontecem. Primeiro, você busca Deus.
Como você tem a chance de morrer o tempo inteiro, você quer estar próximo de Deus. Segundo, o ânimo fica aflorado, ou seja, como você está o tempo todo ansioso, angustiado, com medo, com receio, com temor, você está inquieto, a chance de você encontrar a verdade é maior. Qual filme que foi, João? Tem uns filmes muito bons da Guerra do Vietnã já. Teve um que eu vi ano passado, eu acho. Passado ou retrasado. Hanoi Hilton. É muito bom. Ele é pesado. Sim, não é recomendado para crianças. Mas ele é muito bom. Ele nos mostra realmente como é um campo de concentração. Mas, como nós estamos com esses ânimos aflorados, nós estamos tensos, nós chegamos na verdade. Então, gravem essa frase. A morte é o único ladrão e assassino que prega o evangelho enquanto mata. A morte é o único ladrão e assassino que prega o evangelho enquanto mata. Porque enquanto teu vizinho está morrendo, enquanto teus amigos estão morrendo, tua família está morrendo, você se lembra de Deus. É impossível não se lembrar de Deus. Então a morte, ela é, de certa forma, benéfica. Tanto é que, por muitos e muitos anos, nas cabeceiras das camas, nas escrivaninhas, nos altares, os católicos deixavam caveiras. No passado, caveiras reais, depois, com o tempo, foi passando caveiras artificiais. Mas por que eles deixavam as caveiras ali? Memento mori, lembre-se da morte. Para você lembrar que você vai morrer. E tem uma frase de Platão que descreve tanto esses ânimos aflorados da guerra quanto o amor evangélico. Platão fala assim que o amor entre dois homens é o mais alto possível, por não haver atração natural entre eles. Ou seja, naturalmente falando, não há. Nós temos sempre que tirar as ideologias da nossa cabeça, fazer uma limpeza, uma purgação da nossa mente antes de estudarmos. Então, naturalmente, seguindo a moral e a biologia do ser humano, coisa que eu creio que os ideólogos de gênero não estudam biologia, né? Eu creio que eles não fazem isso. Naturalmente, não existe atração sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, como não há atração física entre eu e um outro homem, se eu passo a amar esse homem, eu também sendo homem, veja que eu não estou amando ele pelo prazer sexual que ele me dará. Porque não há essa atração. Eu estou amando por ele ser meu amigo. Por ele ser meu irmão. E muitos livros, todos os livros aqui dessa alta cultura que eu falei, eles trazem esse arquétipo da amizade. Então, na Ilíada, por exemplo, você tem Aquiles e Patroclo. Na Odisseia, você tem Odisseu e os seus homens. Na Eneida, você tem Enéas e o seu filho. Enéas e o seu pai. No Dom Quixote, você tem o Dom Quixote e o servo dele. No Senhor dos Anéis, você tem Frodo e Sam. Em Nárnia, você tem os 4 irmãos. Ou seja, esse arquétipo da amizade, da verdadeira amizade, ele é muito presente. Por quê? Porque é o amor que nós devemos ter enquanto católicos. Porque é o amor que Jesus Cristo prega, o amor incondicional. Eu não estou amando pelo que eu irei receber de volta.
Eu estou amando simplesmente por amar. Eu amo aquela pessoa, ela é meu amigo há muitos anos. Já deu mancada comigo, já pisou na bola comigo, a gente já brigou. Eu já dei mancada, já pisei na bola com ele. Nós já brigamos várias vezes, mas continuamos nos amando. Porque não é uma simples briga que vai nos fazer parar com isso. Não é um simples erro. Errou? Pô, cara, foi chato pra caramba o que você fez, mas eu perdoo e a gente segue junto. Ô, irmão, agora eu que errei, te peço desculpas. E isso é lindo. Os pagãos, eles tinham a ideia, os pagãos que não eram educados, né, segundo isso aqui, os pagãos mais rudes, digamos, que não dominaram a vontade, eles amavam apenas os que os amavam. Ou seja, eu amo só aquele cara que não briga comigo, aquele cara que me elogia, que fica me bajulando. Pisou na bola comigo? Tchau, cara, deu. Não. Olha o que você fez. Os cristãos, quando eles chegam, eles impressionam esses bárbaros, né? Esses pagãos bárbaros. Por quê? Porque o cristão, ele está ali no Coliseu, sendo literalmente devorado e está rezando: Deus, perdoe esses pagãos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O cristão, ele está sendo usado como tocha por Nero, está sendo queimado vivo, e ele está rezando: Deus, perdoe-os. Esse tipo de amor, ele fica claro no Evangelho, mas ele já existia desde Homero. Até rimou, ficou bonito, gente. Até rimou. E essa guerra que eu falei, nós devemos viver. Que guerra que é essa? É a guerra das nossas almas. Porque a guerra de Troia, como eu falei, ela representa a briga entre as nossas virtudes e vícios dentro das nossas almas. Essa guerra nós devemos viver. Ter sempre em mente que anjos e demônios lutam por nós. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos. Nos vemos na nossa próxima semana. Continuem a leitura, revejam a aula se possível, tá? Compartilhem com os colegas. O clube é aberto, sintam-se à vontade para convidá-los, está bem? Peço apenas bom senso àqueles que irão convidar, tá bom? E nos vemos na nossa próxima semana. Salve Maria, Deus abençoe.